Lideranças partidárias começam a traçar planos para as eleições de 2026. A arrancada nessa direção é dada com um novo ciclo administrativo, marcado com a posse dos prefeitos eleitos em 2024. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O ano de 2025 antecipa nos bastidores a movimentação com vistas às eleições de 2026. Para os eleitores, nada muda nessa agenda. Mas para os líderes partidários que estão de olho na disputa ao governo do Estado e ao Senado, a corrida de 2026 começa agora, nesse início de um novo ciclo administrativo e político. Afinal, é nos próximos 12 meses que os acertos e desacertos dos novos gestores municipais, principalmente dos grandes colégios eleitorais, definirão a montagem de alianças e palanques. Os olhares estão especialmente voltados para Fortaleza, onde o prefeito Evandro Leitão tem o desafio de arrumar uma casa com dívidas e programas sociais desmontados no último ano da gestão Sarto. Evandro, que tem o apoio dos governos estadual e federal, terá todas as condições para, em 120 dias, mostrar a cara do modelo administrativo que quer construir para Fortaleza. Os acertos de Evandro irão fortalecer o palanque da reeleição do governador Eumano de Freitas. Do outro lado, na oposição, estão três vertentes políticas e partidárias. União Brasil, com o capitão Wagner, o PL, do deputado federal André Fernandes, e o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio, que se torna herdeiro do ex-presidenciável Ciro Gomes. De olho em 2026, o governador Eumano começa o ano de 2025 com mudanças no secretariado, sendo a mais importante a entrada do jornalista Chagas Vieira para a Secretaria de Governo. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Estrategista, conhecedor da realidade política, partidária e administrativa do estado do Ceará, o jornalista Chagas Vieira chega com esse desafio de ajudar o governador Eumano de Freitas a acelerar obras, a cumprir uma agenda que dê mais agilidade no atendimento às demandas da população e principalmente nas parcerias com os municípios. E neste cenário entra a Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão chega com todas as condições para acertar e acertar bem, porque conta com o apoio do governo federal e do governo do estado. Parcerias já estão sendo construídas, parcerias que abrem as portas para a população ser beneficiária direta das ações a serem realizadas nesses próximos 12 meses ou nos próximos 4 anos. Como o Carlos Alberto nos antecipou, falando que 2025 já é uma abertura de canal para 2026, então os acertos de hoje irão se refletir no bom desempenho dos aliados dos atuais prefeitos na corrida ao Senado, na corrida à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa. E por que não dizer, na disputa presidencial. Afinal, nós estamos, neste exato momento, começando 2026, 2025, já de olho nas eleições de 2026. Claro que essa movimentação, esse bate-papo, essas conversas, as articulações entre lideranças partidárias estão distantes da população, porque, nesse momento, o cidadão, a cidadã quer saber quais os efeitos das medidas a serem adotadas pelos prefeitos na porta de casa, no dia a dia, para que a população encontre na prefeitura um guarda-chuva de proteção para dias melhores do ponto de vista da responsabilidade do município na gestão dos recursos públicos. Então, temos, ao mesmo tempo, a preocupação das lideranças políticas já olhando para 31 de dezembro. Afinal, o ano começa agora. Para quem está com a caneta na mão, pode enxergar uma longevidade, mas para quem está do outro lado, claro, também tem essa ansiedade do tempo passar rápido para as eleições de 2026 chegar mais rápido. Tudo no seu devido lugar. Quem faz o dever de casa, quem tem esse aprendizado na política, sabendo que é preciso dar resposta às demandas da população, vai colher também popularidade que irá se refletir no apoio aos aliados na corrida eleitoral de 2026. O certo é que neste momento, começando janeiro, todos os partidos, todas as lideranças partidárias precisam
planejar o futuro. Naquela de quem madruga, Deus ajuda. E nessa agenda, as lideranças estaduais e nacionais do PT receberam um recado direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o olhar voltado a 2026, o presidente Lula pediu carinho e atenção das lideranças petistas para que priorizem a disputa ao Senado em 2026. Você vai entender agora porque essa preocupação do presidente Lula com a chegada do repórter Carlos Silva, que traz essas informações. A preocupação com as eleições de 2026 já está no radar das lideranças nacionais do PT, que, por orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devem priorizar alianças que garantam mais espaço para a legenda e para os partidos de esquerda e centro na disputa ao Senado. O motivo dessa prioridade é para evitar o avanço da base bolsonarista no Senado, casa composta por 81 parlamentares e que em 2026 será renovada em 2/3, ou seja, em cada estado e no Distrito Federal serão 2 vagas. O presidente Lula quer que nos estados onde houver composição para o PT, garantir uma vaga no Senado. O partido deve abrir mão da corrida ao governo para construir alianças com outras siglas. No Ceará, a situação é de aparente conforto. Hoje o PT tem uma vaga no Senado com o ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo se afastou do mandato, mas a vaga continua nas mãos do PT, com Augusta Brito. Além dessa presença no Senado, o PT comanda o estado com o governador Elmano de Freitas, que deve ser candidato à reeleição. A composição da chapa ao Senado passa por uma ampla coligação partidária, envolvendo o MDB e PSB. O ministro Camilo Santana já sinalizou que deseja o senador Cid Gomes, do PSB, candidato à reeleição, enquanto a segunda vaga na aliança liderada pelo PT deve ficar com o deputado federal Eunício Oliveira, um dos mais fiéis aliados ao presidente Lula. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Estamos falando sobre 2026, né? Um assunto que não interessa aos eleitores nesse primeiro momento de 2025, afinal todos estarão envolvidos diretamente com o pleito eleitoral, bem próximo às eleições. Mas, como eu já me antecipei aqui na participação anterior do Carlos Alberto, é preciso entender essas nuances da política brasileira, da vida partidária. Sem que se faça o dever de casa com muita antecedência, os caminhos para a disputa eleitoral serão tortuosos. E é justamente isso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar. O PT tem o privilégio hoje de comandar a presidência da República, no caso aqui o estado do Ceará, a prefeitura da capital, entre todas as capitais, a única Fortaleza que está sob o controle do PT, com boas expectativas em relação à gestão do prefeito Evandro Leitão, que assumiu o mandato com um apoio folgado na Câmara Municipal, montou um secretariado de perfil técnico e que tem todas as condições para fazer uma boa administração. Quanto à corrida eleitoral de 2026, nessa recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é prudente. O Senado é composto por 81 senadores parlamentares e em 2026 teremos a renovação de 2/3 da casa. E em cada estado teremos 2 senadores, além do Distrito Federal. Esses senadores fazem a diferença dentro do Congresso Nacional porque podem revisar todos os projetos que passam pela Câmara dos Deputados. É um papel importante que tem força política para quem está na presidência da República. Daí, essa recomendação, essa orientação do líder maior do Partido dos Trabalhadores, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer que, desde já, nesse começo do ano de 2025, as lideranças estaduais e nacionais do PT comecem a anotar na agenda a prioridade para 2026 é a eleição ao Senado. Claro, onde o PT já tem o comando do Poder Executivo, vai ter a prevalência, vai ter a prioridade
oportunidade para apresentar o candidato governador à reeleição, que é o caso do estado do Ceará, com Elmano de Freitas, e buscar uma composição para conseguir a segunda vaga de senador, uma das vagas ao Senado. Serão 2 vagas. E nos bastidores políticos, o governador Elmano de Freitas e o senador e o ministro da Educação, Camilo Santana, têm reafirmado essa boa aliança com o PSB, com o senador Cid Gomes, que tem desde já o apoio para disputar a reeleição em 2026. Cid Gomes tem sido arredio quanto a essa questão de um novo mandato no Senado. Ele tem dito nos bastidores que não tem interesse em concorrer a um novo mandato, mas política tem esse dinamismo. O que a gente diz hoje nem sempre prevalece amanhã, e no sentido inverso também. E temos muito tempo para falar sobre as eleições de 2026, porque antes temos o primeiro ano das novas administrações municipais. E daqui a pouco o jornalista Beto Almeida chega para falar sobre medidas que estão sendo adotadas ou anunciadas pelos prefeitos. Na capital, uma das principais iniciativas é o resgate de uma promessa de campanha eleitoral do prefeito Evandro Leitão: acabar com a taxa do lixo. Daqui a pouco, mais informações com o jornalista Beto Almeida.